Olá, me chamo Lívia Pereira, sou engenheira civil e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de águas e saneamento. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tratamento de esgoto doméstico. Mas antes, como sempre, a gente recapitula um pouco o que nós falamos na aula anterior. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre dimensionamento de esgoto residencial. Então a gente falou um pouquinho como dimensionar ramal de descarga, ramal de esgoto, ventilação, tubo de queda, subcoletores e coletores prediais. Então a gente analisou de acordo com tabelas da ABNT e a gente analisou que passo a passo nós seguimos para a gente poder achar o diâmetro necessário para atender aquela tubulação. Já na aula de hoje, a gente vai compreender um pouco mais sobre o sistema de tratamento de esgoto doméstico. E o que a gente vai tratar aqui nessa aula? A gente vai falar um pouco sobre fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, que é um passo a passo aí desse tratamento de esgoto. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre a fossa séptica. A fossa séptica é esse esqueminha que tem aqui na imagem ao lado. E o que é que ela é? Ela é a unidade de tratamento primário de esgoto. Ou seja, é aquela primeira parte de tratamento de esgoto que vai receber esse esgoto vindo da residência, da utilização da residência. Então, por que eu falo de tratamento de esgoto doméstico? Porque nós temos a parte de coleta pública de esgoto. Mas nos momentos em locais onde não há essa coleta pública de esgoto, esse esgoto ele precisa ser tratado para depois ele ser disposto ao meio receptor. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, a fossa séptica ela vai ser o tratamento primário e é o primeiro. E o que é que ele vai fazer? Vai ser feita a separação e a transformação da matéria sólida contida nesse esgoto. Então, quais são os parâmetros que nós utilizamos? Primeiro, elas não devem ser instaladas muito perto das moradias, pela questão do mau cheiro. E também nem muito longe, porque senão, quando essa fossa séptica é instalada muito longe dessa residência, nós temos tubulações muito longas, o que é um problema na parte de saneamento. Então, na questão de limpeza e inspeção, então fiquem bem focados nisso, a gente tem que ter tampões de acesso na parte superior da fossa séptica, vocês podem até ver no esquema aqui ao lado. E também ela tem que ter chaminé de acesso quando a cobertura ela estiver abaixo do nível do terreno. Então, geralmente ela fica acima do nível do terreno, se estiver acima do nível do terreno, uma tampa ali de acesso. Ou se não, se estiver abaixo da cota do terreno, uma chaminé de acesso quando ela for abaixo. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, geralmente ela tem que ficar no nível mais baixo do terreno e longe de poços ou qualquer outra fonte de captação de água. Geralmente, no mínimo, aí 30 metros de distância. Por quê? Para evitar possível contaminação, possíveis vazamentos que venham contaminar essa captação de água. Então, como é que dimensiona a fossa séptica? Ela vai depender do número de pessoas da moradia. Então, ela vai ser dimensionada em função do consumo médio de 200 litros de água por pessoa por dia. Só que a capacidade dessa fossa séptica, ela nunca deve ser inferior a 1.000 litros. Por exemplo, se a quantidade de pessoas, analisando o consumo médio delas, der inferior a 1.000 litros, já sabe que a fossa séptica ela tem que ser 1.000 litros. Então, aqui abaixo, ao lado tem uma tabelinha que vocês podem analisar que ele já dá de acordo com a quantidade de pessoas que vão ter nessa residência, que vão utilizar essa residência, e aí ele já dá qual é o dimensionamento, né, se ela for retangular ou circular, e ao lado também já vem falando um pouquinho qual vai ser a dimensão desse sumidouro. Já o filtro anaeróbio, ela vai ser disposta após a fossa séptica, ou seja, a fossa séptica ela vai, né, desfragmentar aqueles sólidos que vão existir no esgoto, depois disso ele vai para o filtro anaeróbio. Então, ele vai proporcionar uma maior eficiência na filtragem de esgoto pela ação das bactérias que vão ser presentes no meio filtrante. Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, vem disposto aqui, parte por parte, do que compõe esse filtro anaeróbio, como tampa para anel, anel de dispersão, tampa com abertura, um vertedor em PVC, a brita, ou seja, essa brita vai ser um meio filtrante, um fundo falso, um anel de apoio e fluxo laminar ascendente. E qual é a finalidade desse filtro anaeróbio? Vai ser de realizar um tratamento primário no efluente, a fim de reduzir a carga orgânica, com o fim, né, de minimizar o impacto ambiental causado por esse esgoto. Afinal de contas, como eu já tinha dito, o esgoto ele vai ser, depois de tratado, ele vai ser disposto a um meio receptor, certo? Que vai ser próximo aí dessa área de tratamento. E o sumidouro,
ele vai ter a função de poços absorventes. Como vocês podem olhar aqui ao lado, são anéis, geralmente pode ser anéis pré-moldados, podem ser feitos de alvenaria, mas ele tem esses vazamentos assim para poder fazer o quê? Dispor esse esgoto de maneira gradual, na quantidade menor do que dispor de uma vez só esse esgoto. Então ela é passada nessa quantidade pouca no solo, para o solo ir absorvendo esse esgoto. Então ele vai receber os afluentes diretamente da fossa séptica ou do filtro anaeróbio. O ideal é que se tenha um filtro anaeróbio, mas em alguns casos não tem. E ele tem que ter a parede revestida de alvenaria de tijolos ou de anéis, como essa imagem mostra aqui, convenientemente com fundos, e tem enchimento no fundo de cascalho ou de pedra britada com pelo menos 0,5 metros de espessura, ou seja, 50 centímetros de espessura. Aqui ao lado tem um esqueminha, como é que ficaria, né? A fossa séptica é o primeiro tratamento. Então, depois da fossa séptica, esse esgoto ele vai para um filtro anaeróbio. Então, esse esgoto ele vai descer e ele vai encontrar esse meio filtrante, onde vai essa carga de bactérias, elas vão digerir melhor esse esgoto e transformá-lo em uma situação melhor. Ele passa pelo meio filtrante, onde vocês podem ver que de verde vai para azul, porque esse esgoto ele vai clarificar, certo? E depois disso vai para o sumidouro, e o sumidouro ele vai liberar esse esgoto aí para um meio receptor. Aqui, aquele esquema maior do que nós falamos, tem a residência. Nessa residência tem um poço. Esse poço ele tem que ficar no mínimo 30 metros de distância do sistema de tratamento de esgoto, ou seja, tem um esgoto utilizado na residência, e tem a caixa de inspeção, ela vai ser direcionada para a fossa séptica, da fossa séptica do filtro para o sumidouro, e tem que respeitar essas distâncias para evitar qualquer tipo de mau cheiro que possa entrar na residência e também qualquer tipo de contaminação que venha a ter da água potável. Então, para a gente poder finalizar o que a gente falou aqui hoje, a gente falou da fossa séptica, do filtro anaeróbio do sumidouro, que fazem parte de um conjunto de tratamento de esgoto doméstico. Afinal de contas, ela é utilizada em locais onde não há coleta pública de esgoto. Então, você precisa tratar esse esgoto para depois dispor num meio receptor, e é utilizado esses 3 esqueminhas aí para poder melhorar a situação, minimizar o impacto causado por esse esgoto. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!